Olá, eu sou a Givanda Andrade e eu estou aqui para te ajudar a que você aprenda a se reconhecer como mulher, se reconectar com a sua essência e se amar. Vamos juntas? Hoje eu quero falar com você sobre as relações abusivas. A gente tem esse tema que é um tema pesado, que a gente não gostaria de falar. Por quê? Porque seria melhor que a gente nem precisasse falar dele. Mas a gente tem que falar. É preciso que isso seja debatido, que a gente possa conhecer, para a gente poder se defender também. As relações abusivas são tão complicadas que quando a gente está vivendo a relação abusiva, nem sempre a gente consegue até dizer, identificar que nós estamos passando por esse processo tão difícil. O que caracteriza uma relação abusiva? Há bem pouco tempo atrás, uma relação abusiva era somente quando uma pessoa, quase sempre um homem, espancava, maltratava, feria fisicamente uma mulher. Se a gente conversasse com o padre, com as nossas mães, com vizinhos, com amigas, a pessoa podia dizer para você, mesmo você expondo o quanto você estava sentindo, quanto você estava sofrendo com uma relação abusiva, né? Mas você nem apanha, como se o normal fosse, sofrer é cotidiano, né? Mulheres foram feitas para isso mesmo. Já se foi o tempo, né? E esse tempo se foi graças, sim, ao movimento de outras mulheres que acordaram e falaram basta para tudo isso. E estamos falando, a gente continua falando, né? Que a gente pode, sim, viver em igualdade, não é? Com os homens nessa sociedade machista. Agora, as relações abusivas, elas não acontecem só nas relações amorosas. Elas acontecem em todas as áreas, se a gente for olhar. Elas acontecem no meio familiar, então, de pais para filhos, de filhos para os pais, de chefes, né, para empregados, de amigos, até entre amigos, a gente pode perceber que há relações abusivas. Então, vamos pensar o que são essas relações abusivas? Relacionamento abusivo, como eu disse, não precisa chegar às vias de fato, né? A um abuso físico, tá? Um maltrato físico. Relação abusiva começa com um comportamento coercitivo, que é alguém tentando impedir o outro de se expressar livremente. E olha como isso já é bem complicado. Mas vamos lá? Se alguém, de alguma maneira, e quase sempre a gente vê numa relação amorosa, ela começa a dizer para você que você não precisa continuar os seus estudos, não é? Que você não precisa ir mais adiante porque essa pessoa pode te manter. Ela te impede de dar continuidade mesmo à sua carreira profissional. Ou ela retira, tá? Ou controla o seu dinheiro. Isso se a pessoa começa lá dizendo para você que você não precisa estudar, que você não precisa continuar com a sua carreira profissional, pode ser que ela esteja aí já tentando controlar o seu dinheiro para que você fique refém de alguma forma dos cuidados dela, né? Essa pessoa, ela começa a impor uma restrição aos seus amigos, aos seus familiares, e começa com coisas, com conversas
que a gente nem imagina que é para isso. Porque começa com uma conversa muito amiga, sabe? Dizendo, sua mãe, ela fica falando essas coisas para te confundir, né? Ou seu irmão, ou uma irmã, ou uma amiga. Então, quando a pessoa começa a querer te afastar dos amigos, dos familiares, presta atenção. Pode ser que ali já esteja começando um comportamento coercitivo. Ela pode impedir, inclusive, o seu acesso à comida, sabe? A comida, assim, será que você não está muito gordinha para comer isso? Ou você sabe se isso faz bem para você? Começa com uma comida, com uma bebida, ou até com produtos, com coisas que você usa no seu dia a dia. Ela pode monitorar de alguma forma as suas redes sociais, né? E isso, gente, está tão comum. É assim, a pessoa ter que olhar para ver o que você está postando, se está agradando a ela as suas postagens. Mas é de uma forma, às vezes, manipulativa. Né? Quando chega a confrontar e dizer, você não faça isso, é porque já chegou num estágio maior. Mas o início é sempre de uma forma muito mais de manipulação, sabe? Muito mais por vias tortas, né? Ainda não é de um confronto. E, por fim, ela começa a te ameaçar fisicamente. E essa ameaça acaba sendo não somente a você, mas também a seus bichos de estimação, né? Seu cachorrinho, seu gatinho e tal, ou até aos seus familiares. Como isso é grave. E como isso é tão cotidiano, gente. E a gente nem percebe. Porque a gente está tão envolvida pela outra pessoa que a gente acaba não percebendo, ou, muitas vezes, a gente percebe, mas a gente não quer enxergar. Porque a gente acredita que pode ser que essa pessoa mude, pode ser que eu mesma esteja errada. Percebe? O quanto isso altera tudo aquilo que eu penso de mim mesma. Agora, vamos lá. Por que que a gente cai nessas armadilhas? E aí eu não quero falar somente daquilo que a gente já sabe. Porque a gente segue um modelo, porque a minha mãe, de alguma maneira, ela viveu uma relação abusiva ou sob um comportamento coercitivo e eu nem sequer consegui ver outro modelo. Então, mesmo eu não querendo, eu acabo aceitando que isso é meio que normal. A gente está dentro de uma sociedade muito machista, às vezes é uma cultura religiosa que faz com que a gente pense que isso é um comportamento correto. A gente precisa ser submissa, precisa ser subordinada ao desejo de um homem, ao desejo do marido, ao desejo dos pais, ao desejo dos familiares. A gente precisa ser as boazinhas da história para que a coisa possa continuar bem. Esse é o primeiro passo da jornada da heroína, essa busca pelo mundo perfeito que a gente tem. Mas isso a gente vai falar em um outro momento. Sabe de onde vem isso? Do momento em que nós mulheres começamos a olhar para dentro de nós e a gente não conseguiu saber qual é o nosso valor. A sociedade fez isso. Fez quando nós mulheres não tivemos mais um ponto de encontro, essa tenda vermelha, onde nós mulheres podíamos conversar umas com as outras. A gente podia se olhar como irmãs. A gente podia ver na outra mulher que ela também sofre as mesmas dores que eu sofro como mulher.
As mulheres, quando elas estão juntas, elas são muito fortes. E um dia o homem pensou, sabe, constatou esse fato e temeroso, né, dessa disputa, eles retiraram essa possibilidade da gente, de nós mulheres, nos encontrarmos. Daí começou a rivalidade. E daí, a rivalidade entre as mulheres. E daí também começou essa nossa história de nem mesmo saber quem somos. Ou qual é o nosso verdadeiro valor. Como é difícil para nós mulheres constatarmos o nosso valor. Não é quem você é pelo que você faz para os outros, porque assim ficou determinado que o nosso valor é para o que nós fazemos para o outro e não para o que nós realmente somos. E eu quero deixar essa pergunta aí com você. Você compreende qual é o seu valor? Você compreende, você mulher, compreende que você tem o papel primordial, né, na evolução das espécies? Que somos nós, as mulheres, o único portal de vida nessa dimensão? Nós juntos, homens e mulheres, formamos uma vida e essa vida vai ser gestada dentro de nós. A partir dessa vida que é gestada, é que há uma evolução. Então, nós somos sim o cálice sagrado. Veja a importância disso. Mesmo diante de todas as catástrofes, diante da violência da guerra, diante de tudo que toda a sociedade já passou, nós mulheres continuamos a produzir vida. Nós produzimos vida no nosso dia a dia, nos projetos. Como que a gente produz a vida? Quando a gente acolhe e nutre. Porque essa é a energia feminina, do acolher e nutrir. Você não precisa gerar um filho no seu ventre para que você tenha esse papel de produzir vida. Você sabe disso. Você produz vida nas suas relações. Porque o nosso papel de mulher, dentro dos nossos princípios femininos, a gente procura a evolução através da paz, de buscar se relacionar, de buscar compreender uma dimensão maior da vida. Isso só já é muito valoroso. Se você já compreende que você é uma mulher que produz vida nas suas relações, você já começa a perceber qual é o seu grande valor. Mas um dia fizeram com que a gente pensasse que isso era muito pouco. E a gente acreditou. E a gente acreditou tanto que a gente achou que ser poderoso ou poderosa é ser como um homem. Viver sobre os princípios masculinos. E a gente tem feito isso o tempo inteiro. Os princípios masculinos, que é sim da racionalidade, assertividade, ponto focal. Os homens colocam uma meta e vão em frente, sim, porque a força do homem é para ir. É esse movimento que é um movimento de conquista, de conquistar novas terras, de conquistar novos lugares, de conquistar outros, conquistar sempre, buscar o novo. Isso faz parte do homem, sim, e é valioso para a gente.
Só que a gente acreditou que nós mulheres tínhamos que também estar nessa conquista. E, na verdade, nós podemos conquistar, mas a nossa energia é da sedução. É diferente esse trabalho, sabe, de seduzir. A sedução vem com o emocional, é com o coração, é observando o subjetivo, é esperar para agir. Porque nós mulheres não precisamos agir de imediato. Por quê? Porque nós somos muitas dentro de nós. Os nossos hormônios fazem isso com a gente, não é? A gente é uma mulher a cada dia. A gente tem novas ideias, nova forma de ver o mundo a cada dia. Então, a gente precisa esperar um pouquinho mais para amadurecer dentro da gente uma ideia, um movimento, para que a gente possa seguir, para que a gente possa, inclusive, decidir algo. O homem não. O homem já é mais imediatista. Percebem o tanto que nós, mulheres, estamos usando essa energia masculina também do imediatismo? A gente está acreditando que a gente tem que resolver tudo. E imediatamente. A gente tem que colocar metas e seguir como uma lança, sabe? Como uma flecha lançada pelo arco que vai direto ao ponto. Nós não somos assim. Porque durante a trajetória que a flecha vai, a gente está olhando para todos os lados, a gente está olhando para as relações, a gente está olhando para os filhos, a gente está olhando para os amigos, a gente está cuidando, a gente está dando carinho, a gente está nutrindo essas relações. Então nós somos assim. Mas a gente acredita que isso é muito mimimi. Percebeu o tanto que a gente se perdeu nisso? Perdeu dentro dos nossos próprios princípios. E isso fez com que a gente começasse a desconfiar dos nossos próprios conceitos, o meu autoconceito. Quem eu sou? Não quem eu acredito que as pessoas querem que eu seja. Olha só. E é tão difícil a gente chegar nesse momento de dizer, puxa, quem eu sou realmente? E não quem eu acredito que eu deva ser. Quando a gente se perde nesse nosso conceito, a gente também se perde quanto ao nosso valor. E aí é muito mais fácil alguém procurar nos invalidar. Porque se eu não sei quem eu sou, eu fico à espera de alguém que me diga quem é que eu deveria ser. Eu acho que isso já é um bom ponto para a gente falar sobre as relações abusivas, sobre por que eu estou permitindo que aconteça comigo relações abusivas. E isso, como eu disse antes, não só nas relações amorosas, mas também na relação na relação familiar de filha. Você sabe qual é o seu papel de filha? Você está no seu papel de filha? Você sabe qual é o seu papel de mãe, se você já é mãe? Você sabe, tem certeza como você deve agir como mãe? E aí eu te digo, se você tiver dificuldade de ser filha, você vai ter dificuldade de ser mãe. Isso é muito mais profundo, não é? Então, isso é apenas uma ideia aí que eu estou te dando para que a gente possa conversar um pouquinho mais sobre essas relações abusivas. Mas não somente o que nos
como chega pra gente, mas por que eu permito que isso me aconteça? Então, pense aí. Você se valoriza como ser humano e como mulher? Você já sabe qual é o seu conceito? Você já sabe como você se define como mulher? Você já sabe qual é o seu valor? Se você tiver com muito mais consciência sobre isso, é muito mais difícil o outro te dominar. Pensa aí nisso aí um pouquinho. Já é muita coisa para pensar. Você não acha?